Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 9ª aula deste módulo tratando sobre os artigos, especificamente sobre o artigo como um substantivador, certo? Exatamente com essa ideia aí que a gente tem sempre salientado do artigo como aquilo que vai conceitualizar algumas partes do discurso, sejam elas substantivos, adjetivos, adjetivos, advérbios, locuções preposicionais, enfim. Temos andado nessa linha e agora a gente vai seguir para um outro texto ilustrando ainda sobre a questão dos advérbios. O texto é o de Atos 5:38 e vamos lê-lo então e seguir para a sua tradução. Vamos lá então. Kai tanum lego himin apostete apoton anthropon tuton kai afete autus hoti ean e ex anthropon he bule haute he e to ergon tuto catalithsetai. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Então vamos entender esse texto aí, de Atos 5, versículo 38. Vamos lá. Kai, que não precisa necessariamente ser traduzido, certo? Significa o i, mas às vezes segue o fluxo da argumentação. Nun, que é agora. Lego himin, digo-vos, digo a vós, certo? O tá seria o que eu vos digo, né? Apostete, certo? Que seria dai de mão. A ideia de apostete é de deixar, né? Largar mão, exatamente. Não se preocupar com isso, né? Apoton anthropon, ou seja, a estes homens. Aqui o tuton, que é estes, certo? Deixe-me ver aqui um texto onde a gente pode ver essa relação aí do apostete, melhor dizendo. Ele vai aparecer no Novo Testamento 14 vezes. Então, vamos anotar aqui. 14 vezes no Novo Testamento, certo? Vamos melhorar esse 14 aqui, ficou muito complicado. 14 vezes, melhorou agora. Muito bem, então ele vai aparecer, por exemplo, em Lucas 2:37, o que era e que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, né? Não largava de mão o templo, ela estava sempre ali, essa viúva. Hebreus 3:12, blepete adelphoi, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, né? Essa ideia. Então, o verbo é afistemi, é esse verbo, na verdade, afistemi, que é esse se afastar, ou largar de mão, enfim. Então, voltando aqui a Atos 5:38, largar de mão esses homens. Kai afete autus, que é o i novamente, né? Aqui nós temos uma vírgula. Afete, que é deixai-os, autus, né? Deixai-os. O verbo afete, ele vem justamente do afiemi, que é exatamente isso. Deixai, né? Deixa essas pessoas irem. Hoti, porque ean, se, e aí, na verdade, ele diz o seguinte, né? Quando ele diz aqui rebule, ou seja, aqui ele diz este conselho, né? A tradução que é este conselho ou também este propósito. Essa é uma palavra bem conhecida com relação à ideia de vontade, de propósito, de resolução. Então, quando ele diz aí este conselho, seria a ideia de decisão, de vontade, certo? Então, por exemplo, quando nós temos em Lucas 7:30,
Os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, os desígnios de Deus são os bulai de Deus, né? Aquilo que Deus gostaria para eles, né? Buleno, o desígnio, a vontade de Deus. Então, ele diz, se este conselho, haute, na verdade, né? Que é este, rebulé, conselho, e, que é ou, na verdade, este e aqui, que é o, certo? E aí ele diz, tudo esta, to ergon, obra. Aí agora sim, né? Se ela é ou se ela vem de Deus, e ex anthropo, vem de Deus, katalithesetai, ou seja, perecerá. Certo? Perecerá. Muito bem. Vamos aqui entender o que a gente tem em mãos aqui. Ele diz, vos digo, lançai, né? Largai de mão estes homens, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, se este bulé, ou esta obra, na verdade, vem de Deus, perecerá. Portanto, o que nós temos aqui a chamar a atenção é exatamente um artigo ligado a um advérbio, no caso, tanun, ou seja, o agora. Quando a gente passa para o português, a gente traduz como agora, certo? O que tem um seu sentido, obviamente. Mas, e até porque fica difícil traduzir exatamente esse artigo substantivador, neste caso do advérbio aqui, para que ele tenha essa ideia que a gente está querendo colocar no português, fica um pouco complexo realmente. Mas no grego, a ênfase é exatamente em conceitualizar essa ideia aí do agora, como se ele dissesse, no agora eu vos digo, neste agora, né? O agora, enfim, ele está conceitualizando a ideia do agora, sendo o agora exatamente essa ideia conceitualizada, exatamente porque ele está ligado a esse artigo, sendo ele um advérbio. Ok? Então, esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de ênfase que não vai aparecer tão claramente na tradução, mas quando a gente olha para o grego, a gente percebe isso de uma forma mais clara. É difícil passar isso para a tradução, a nossa explicação não vai estar na tradução, porque realmente vai ser difícil colocar isso, mas ela vai estar na nossa exposição, certo? É isso, algo interessante que Daniel Wallace também fala no seu livro, é que quando não se está claro na tradução, se é difícil colocar isso em termos da língua do povo a quem nós estamos ensinando, então a gente ensina isso na exposição de uma forma mais simples que a gente possa, obviamente, não vamos tratar em termos sintáticos no meio da pregação, mas, por outro lado, também vale a pena a gente enfatizar aquilo que é enfatizado no texto, com sabedoria, com cuidado, enfim. Muito bem. Vamos prosseguindo aqui. O texto de Romanos 8, 22 diz o seguinte. Porque, aliás, oidamen gar hoti passa rectices systenadze kai synodinei ahi tu non. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O que nós temos diante de nós? Vamos traduzir aí. Oidamen, vamos aqui para Romanos 8, 22. Oidamen, sabemos. Na verdade, o gar, porque sabemos, né? Porque sabemos. Hoti, que passa rectices, toda a criação. Systenadze, que é a ideia aqui, vamos ver, systenadze,
ela lamenta juntamente. Ela geme e suporta, né, como a gente tem aqui, sistenadze kai sin no dinei. Então ela sofre a agonia, ela lamenta essa agonia, certo? Juntos, né? A um só tempo aqui, como foi colocado. Então a um só tempo, ela sistenadze kai sino dinei, geme e suporta, certo? E aí nós temos a re, que é geme e suporta angústias, melhor dizendo, é sistenadze kai sinodinei. A ri, que é até, e aí nós temos tu nun, que é agora. Qual seria então aquilo para o que nós chamaríamos a atenção? Um artigo ligado a um advérbio. Tu nun, até agora. Se nós fôssemos traduzir literalmente, nós haveríamos de acrescentar aqui entre até e agora a ideia do u, ou seja, até o agora, certo? Até o agora, em que esse agora, como já temos colocado, ele fica sendo conceitualizado por quê? Porque ele está ligado a um adjetivo, aliás, um advérbio, e meio que, de uma certa forma, ele foi substantivado, né? Até o agora, até este momento agora que eu estou conceitualizando, chamando de agora. Isso é interessante a gente notar e colocar em função desses pontos aí, ok? Muito bem. Vamos prosseguir aqui, 1 Coríntios 5, versículo 12. Tigar moi, tu exo, crinem, ri tus eso rimeis crinete. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Vamos aqui então para entender esse texto aí diante de nós, tá? O gar, perceba antes de tudo que na verdade a gente precisa analisar que esse texto ele já foi de uma certa forma até interpretado pela Almeida Revista e Atualizada para facilitar para a gente. Mas quando como a gente está traduzindo palavra por palavra, isso pode gerar na gente alguma dificuldade, tá? Então vamos lá. Gar significa pois. O ti significa que ou quem. E aí nós temos o moi aqui. O moi seria o que é de mim. Seria o que é em relação a mim. Mais ou menos isso que está sendo colocado, certo? O que é em relação a mim. Tus exo crinem. O que seria isso? Quando nós temos assim, inclusive a Almeida Revista Corrigida, ela diz: por que tenho eu em julgar também os de fora? A ideia seria essa: o que é de mim, certo? Ou com que direito, o que é de mim, o que diz respeito a mim, julgar, crinem, que aí foi traduzido como haveria eu de julgar, e aí nós temos exo, que seria os de fora. O que é da minha responsabilidade? O que tenho eu a ver em julgar os de fora? O que é deles em relação a mim, moi, tus crinem, tus exo, ou seja, os de fora, crinem, julgar. Por isso foi traduzido: com que direito haveria eu de julgar os de fora? O que é que diz respeito a mim, tigar moi, em julgar, crinem, tus exo, os de fora. E aí nós temos aqui o ri, não, crinete, julgais, rimeis, vós, tus eso, os de dentro, não julgais vós também os de dentro. Então, nesse sentido, o que nós temos? A gente precisa sempre procurar aqueles artigos que estão ligados a advérbios, para entender se nós temos um caso de substantivação de advérbios. Nós temos tus exo, os de fora, e tus eso, os de dentro, certo?
os de fora e os de dentro. Portanto, nós acabamos de conceitualizar tus eso e tus exo. Esses dois aqui, eles estão sendo conceitualizados, dois advérbios que estão sendo conceitualizados com a ideia, inclusive até como uma espécie de classe também. É interessante que aqui as coisas estão se sobrepujando, né? Ele é um artigo de classe, né? De categoria, mas também é um substantivador ao mesmo tempo, né? Porque o que a gente tem aqui são os de fora e os de dentro. A gente conceitualizou o advérbio, né? A ideia do exterior. Aqueles que são do exterior, aqueles que são do interior. Os de fora e os de dentro. É isso que está sendo feito aí a partir desse artigo tendo sido ligado a esses advérbios. A tradução fica um pouco difícil da gente fazer palavra por palavra, né? De uma forma completamente literal, mas a ideia fica clara de que nós precisamos entender esses artigos como sendo conceitualizados. Nós ainda temos um texto aqui de 1 Timóteo 3,7 e esse é o nosso penúltimo texto dessa aula. Vamos então para a sua leitura. Dei de kai martirian, kalen echen apoton exothen. Hina me eis oneidismon, en pese kai pagida tu diabolo. Então, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio e no laço do diabo. Vamos entender esse texto aí de 1 Timóteo 3, versículo 7. Dei é a ideia de é necessário, de, que foi pelo contrário, aqui ligado ao decai com essa ligação aí. Erren é necessário o quê? Erren que ele tenha kalen martirian, ou martirian kalei, ou seja, bom testemunho. Apoton exothen, dos de fora. Rina, a fim de, me, não, eis oneidismon, no opróbio, en pesei, cair, cai, e pagida tu diabolo, né? No laço do diabo. Vamos inclusive olhar aqui essas duas palavras, oneidismon, que aparece aí no Novo Testamento somente 5 vezes, certo? Ligado à ideia de opróbio, de desgraça, né? De insulto, Romanos 15:3, que é o que nós temos aqui. Nós temos, aliás, Romanos 15:3 não. Nós temos, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, as injúrias, aí é a ideia dessa vergonha, né, que foram colocadas sobre o Senhor Jesus. Hebreus 10:33, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbio, né, de vergonha, quanto de tribulações, ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, o texto, como você percebe aqui, nós colocamos oneidismon, ele vai aparecer 5 vezes no Novo Testamento. E também pagida tu diabolo. Nós temos pagida tu diabolo. Tem até uma discussão sobre esse laço do diabo. Interessantemente também, essa é uma palavra que também aparece 5 vezes no Novo Testamento. 5 vezes. E Lucas 21:34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da
orgia da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, né? Como um laço, uma armadilha. É essa a ideia que se é colocada aí com pagida, tá? A discussão sobre essa palavra, na verdade, ela diz respeito a se esse laço do diabo, pagida do diabolo, ela diz respeito à ideia de que o laço que o diabo vai fazer com que as pessoas caiam, ou o laço no sentido do laço em que ele caiu, né? Então a discussão é o que diz respeito a esse genitivo aqui. Mas enfim, nossa discussão nem é tanto essa agora, né? É mostrar sobre a ideia aqui do advérbio, né? Então nós temos exothen, que é exatamente esse advérbio quando diz ton exothen, os de fora. Fora simplesmente diz respeito a um advérbio, né, de localidade, de lugar, de fora, de exterior. Mas aqui nós temos ele novamente com a ideia conceitualizada, já que o que nós temos em mãos é essa ideia dos de fora. A gente conceitualizou os de fora, eles são um conceito em si, né, ou até mesmo uma classe tendo sido colocada dessa forma. O último texto, Hebreus 3:13. Hebreus 3:13. Alá para cá. Deixa eu me melhorar aqui isso. Alá para cá leite realtus kath casten hemeran achris hu to semeron kaleitai hiname sclerinthe tis ex himon apate tes hamartias. Texto de Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos entender o texto. Alá, pelo contrário, paracaleite, exortai-vos, paracaleite realtus, que é exortai-vos mutuamente, kath e casten hemeran, e casten, de acordo com cada dia, né? Exatamente isso, cada dia, façam isso cada dia. Aí nós temos aqui achris, e achris tem essa ideia aí de a ideia de até, né, ou durante, como nós temos. Então achris, durante, hu, que é hu kaleitai, entenda isso, né, que se chama aqui, tossemeron, o tempo hoje, certo? Vamos entender isso aqui, que se chama tossemeron, né, hoje. Aí ele teve que colocar o tempo aqui estilisticamente para que fizesse sentido na tradução, tá? Mas não tem essa ideia, o tempo, né? Só que o tossemeron é o tempo hoje, ou hoje, enfim. Mas foi uma escolha do tradutor e uma boa escolha, inclusive, estilística, para que fizesse sentido para a gente. Rina, afim, metis ex rimon, ou seja, que nenhum de vós, scleriten, que é exatamente essa ideia de seja endurecido, apate tes hamartias, né, pelo engano do pecado. Vamos olhar aqui, inclusive, esse verbo aqui, scleriten, que é exatamente ser endurecido. O apate é a ideia exatamente do engano do pecado, como eu já imaginava. Então, nós temos aqui, é interessante porque o tradutor viu que havia uma ideia diferente aqui. No caso, ele deve ter percebido
que nós teríamos aqui um advérbio ligado, aliás, um artigo ligado a um advérbio, né? Que é to semeron. Então ele traduziu isso como o tempo que se chama hoje, né? O tempo que se chama hoje. E ele inclusive chamou a atenção para o hoje com um H maiúsculo, né? Com a primeira letra maiúscula. Então ele conceitualizou isso, e a forma que ele utilizou para conceitualizar foi exatamente colocar o H maiúsculo aí. Algumas vezes os tradutores precisam usar dos artifícios que eles têm em mãos para que faça sentido a escolha sintática ali, a ideia sintática que o autor colocou no seu texto. Enfim, nosso propósito é justamente fazer com que essa tradução faça sentido para a gente, para que não pareça uma escolha arbitrária e faça sentido de fato para nós. Portanto, o to semeron, esse artigo ligado ao semeron, que é hoje, um advérbio, foi conceitualizado colocando-se o hoje, ou seja, exortai-vos mutuamente durante o hoje, literalmente seria isso. Ou como o hoje é chamado, ou o tempo que se é chamado hoje. Enfim, a ideia é que o principal é que esse hoje ele foi conceitualizado, inclusive deixado isso de forma clara a partir desse H maiúsculo aí. Beleza? Espero que tenha gostado aí da nossa explicação. Nas próximas aulas vamos iniciar a tratar sobre os adjetivos sendo substantivados pelos artigos. Grande abraço, valeu!